Graça e paz a todos. Hoje é segunda, 18 de janeiro de 2021. Segue um estudo abordando o tempo de treinamento dos discípulos. Muitos são os aplicáveis do número 40 em textos bíblicos. Isso nos traz alertas para que possamos adotar esse número em termos de dias nos cálculos que dizem respeito a treinamento, purificação ou provação. Meu intuito nessa narrativa é abordar o número 40 como treinamento. E esse treinamento é referente aos discípulos. Os discípulos foram escolhidos por Jesus. Jesus escolheu homens de alma humilde, em sua maioria pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele operou grandes sinais e milagres perante a multidão. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nessa época, os discípulos de Jesus apenas presenciavam e aprendiam tudo com o Mestre. Com a ascensão de Cristo, os discípulos, já instruídos, continuaram o trabalho pregando o evangelho do reino e curando os enfermos, assim como fez Jesus. Acontece que os discípulos só iniciaram o trabalho após a ressurreição de Jesus, ou seja, após ele ser primícias dos que dormem. Então, isso nos aponta, em primeiro lugar, primícias, que se refere à colheita das primícias. E, em segundo lugar, inicia-se o ministério dos discípulos. A formatura dos discípulos se deu com o derramar do Espírito Santo. Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. A Bíblia nos diz que as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos se deu num espaço de 40 dias, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Após esse período, Jesus começou a pregar. Um outro fator que devemos considerar é que Jonas pregou em Nínive para que o povo cresce em Deus e se arrependesse de seus maus caminhos, concedendo um espaço de 40 dias. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Com esses exemplos, em meu ponto de vista, o último treinamento dos discípulos, que ocorre após a colheita de primícias, pode ocorrer num espaço de tempo que englobe o número 40. Vale lembrar que primeiro se oferta primícias e depois acontece a colheita.
Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho de primícias da vossa cega ao sacerdote. Deus os abençoe.